Fala pessoal, bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Vamos direto ao ponto, porque o nosso foco principal hoje é desmistificar de vez o mundo do empreendedorismo e da inovação. Muitas vezes, a gente olha para esses temas e parece que estão envoltos em uma aura de mistério, né? Como se fossem reservados apenas para uns poucos sortudos, tocados por um momento mágico de genialidade. Mas o objetivo hoje é transformar completamente essa visão. Esta é uma jornada prática, baseada em dados reais e muita pesquisa para a gente entender como a inovação realmente funciona no dia a dia. Beleza, vamos mergulhar nisso. Toda a base do que vamos discutir hoje vem desse clássico absoluto de 1985, escrito por Peter Drucker. Drucker, que é amplamente considerado o pai da gestão moderna, argumentou exatamente o oposto do que a cultura pop adora vender. Ele bateu na tecla de que a inovação não é um clarão misterioso de genialidade que acontece do nada numa garagem escura. Pelo contrário, é uma disciplina totalmente gerenciável, que pode ser aprendida, praticada e executada de forma muito sistemática. Ou seja, estamos falando de uma habilidade comportamental e não de um mero traço de personalidade. E aqui está o nosso roteiro prático. Vamos passar por 4 passos bem lógicos. 1. A economia empreendedora. 2. As 7 fontes de inovação. 3. Trazendo a inovação para o mercado. E 4. Gerenciando o empreendimento. Um passo a passo completo. Começando pela seção 1, a economia empreendedora, repensando o crescimento. Vamos lá! Então, o ponto crucial é o imenso contraste entre o que o senso comum imagina e a realidade nua e crua. De um lado, a gente tem aquele famoso mito do gênio solitário, um cenário totalmente caótico, super focado em alta tecnologia, com riscos altíssimos e dependente de momentos de pura inspiração. Já do outro lado, temos a realidade de Drucker, iniciativas muitas vezes de baixa tecnologia, construídas através de comportamentos deliberados, com riscos rigorosamente gerenciados e uma abordagem super sistemática. A verdade é que a verdadeira inovação não fica sentada esperando por inspiração divina. Ela observa metodicamente a realidade ao redor. E a prova empírica disso é inegável, viu? Quando a gente olha para os dados de criação de empregos nos Estados Unidos entre 1965 e 1985, os números impressionam. Apesar de todo aquele medo da época sobre uma possível estagnação econômica baseada na teoria de Kondratiev, cerca de 40 milhões de novos empregos foram criados. Sabe quantos surgiram no setor de alta tecnologia? Apenas 5 a 6 milhões. A esmagadora maioria, de 34 a 35 milhões de vagas, veio de setores mundanos e de baixa tecnologia. Isso prova por A mais B que é o empreendedorismo do dia a dia, bem longe dos laboratórios de ponta, que realmente carrega e impulsiona a economia. Avançando para a seção 2, 7 fontes de inovação. O mapa de oportunidades. Mas antes de listar as fontes, o que é de fato inovação sistemática? Basicamente, é a busca proposital e superorganizada por mudanças, e análise de como essas mudanças podem virar oportunidades. Na prática, isso significa que quem empreende com sucesso nunca, jamais, senta e espera a ideia cair do céu. Existe um monitoramento ativo de áreas super específicas onde as coisas já estão mudando ou prestes a mudar. Drucker dividiu as fontes de inovação em categorias muito precisas. Primeiro, temos as 4 fontes internas à indústria: o inesperado, as incongruências, as necessidades de processo e as mudanças na estrutura do mercado. Essas áreas são literalmente sintomas de mudanças que já aconteceram. Pensa na necessidade de processo, por exemplo. A invenção do container de transporte marítimo não teve nenhuma tecnologia de outro mundo envolvida. Foi só uma sacada brilhante para resolver um processo ineficiente, tratando o navio inteiro apenas como uma ferramenta para movimentar a carga. Essas fontes internas costumam ser as mais fáceis, confiáveis e baratas de se explorar. E para ilustrar como as organizações podem ficar completamente cegas para essas oportunidades, olha que história surreal. Essa é uma citação do então presidente da tradicional loja de departamentos R.H. Macy. Ele estava reclamando que as vendas de eletrodomésticos estavam crescendo rápido demais, ameaçando ofuscar as vendas de moda. A genial solução que ele propôs? Suprimir ativamente a venda de eletrodomésticos para manter as coisas como sempre foram. Enquanto isso, a concorrente, a Bloomingdale's, fez o quê? Abraçou esse sucesso inesperado, criou um novo posicionamento em torno de utilidades domésticas e virou um sucesso estrondoso. Ignorar o sucesso inesperado é, de longe, um dos erros mais caros que uma gestão pode cometer. E isso ilustra brilhantemente a diferença entre os tipos de oportunidades.
Temos aquelas 4 fontes internas, que são sintomas dentro do próprio negócio, e temos as 3 fontes externas: demografia, mudanças de percepção e novos conhecimentos. E olha que curioso, embora a inovação científica sempre leve toda a fama e a glória, Drucker considerava a demografia, coisas simples como o envelhecimento populacional ou aumento da classe média, como a fonte mais previsível, de menor risco e com o maior potencial de retorno financeiro. Afinal, os dados populacionais nos permitem enxergar a formação de mercados com anos, às vezes décadas de antecedência. Chegamos à seção 3, trazendo a inovação para o mercado, execução estratégica. Não existe receita de bolo, tá? Existem 4 estratégias empreendedoras bem distintas na hora da execução. Temos o famoso chegar primeiro com a força máxima, temos a estratégia de atacar os pontos cegos da concorrência, o foco em encontrar nichos ecológicos e, por fim, a mudança nas características econômicas de um produto ou serviço. A grande lição aqui é que escolher a estratégia certa não é algo que se tira do chapéu. Depende totalmente do tipo de inovação que se tem em mãos e de como o tabuleiro dos concorrentes está desenhado. Agora, o que é realmente interessante aqui é a comparação direta entre 2 abordagens que são o completo oposto uma da outra. Tentar dominar o mercado inteiro logo de cara, a estratégia de chegar primeiro e com tudo, é absurdamente arriscado. Exige um volume de recursos gigantesco e não perdoa o menor tropeço. Em total contraste, a estratégia de nicho ecológico foca em dominar uma fatia bem pequenininha, mas altamente defensável de um mercado, usando uma habilidade hiperespecializada. No fim das contas, é uma escolha clara entre assumir aquele risco audacioso da vanguarda ou garantir a segurança e a paz de um monopólio especializado e super discreto. E, finalmente, seção 4, gerenciando o empreendimento, sustentando a inovação. Para tudo isso ficar de pé, existem prioridades absolutas de gestão. Primeiro, foco implacável no mercado, nada de ficar apenas apaixonado pelo próprio produto. Segundo, previsão financeira desde o dia 1, especialmente de olho vivo no fluxo de caixa. Terceiro, construir uma equipe de gestão de alto nível muito antes do desespero bater, além de deixar cristalino qual vai ser o papel do fundador à medida que as coisas crescem. É vital entender uma coisa: negócios incrivelmente promissores quebram todos os dias, não porque a ideia era ruim, mas simplesmente porque a liderança escorregou feio em implementar esses fundamentos básicos de gestão. Para fechar nossa análise, fica aqui uma reflexão provocativa. O modelo de Drucker não é teoria morta de livro antigo, é um manual de sobrevivência super prático. Quais incongruências que ninguém dá bola, processos que não funcionam direito ou sucessos que aconteceram por acaso podem estar escondidos neste exato momento, bem debaixo dos narizes nas organizações de hoje? A oportunidade de ouro não está só lá no Vale do Silício, ela pode estar na mesa ao lado. Fica o desafio para começarmos a aplicar essa observação sistemática no dia a dia. Repensar aquilo que costuma ser tratado como só mais um problema de rotina pode ser o começo de algo gigante. E assim terminamos nosso mergulho de hoje. Até a próxima!